Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje, bandeira estendida, vamos falar de monarquia e vamos falar sobre a morte da Rainha Elizabeth II, não é, cara? Que faleceu ontem. E assim, cara, eu vou estar lendo aqui a matéria, qualquer coisinha eu deixo o link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, não é? Mas antes de ler, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Então vamos diretamente ao assunto para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos ler aqui, ó. Morre a Rainha Elizabeth II, anuncia o Palácio de Buckingham, né, tá? A Rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva do Reino Unido, morreu em Balmoral aos 96 anos, depois de reinar por 70 anos. Ela morreu pacificamente na tarde de quinta-feira, dia 8/9, né, um dia após a nossa celebração de 200 anos de independência, em sua propriedade da Escócia, onde ela passou boa parte do verão. A rainha ascendeu ao trono em 1952 e testemunhou uma enorme mudança social. Seu filho, o rei Charles III, disse que a morte de sua amada mãe, foi um momento de grande tristeza para ele e para sua família, e que sua perda seria sentida profundamente pelo mundo. Ela disse: nós lamentamos profundamente o falecimento de uma estimada soberana e uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida por todo o país, pelos reinos da... eu não sei o nome desse nome em inglês, então não vou ler. E por incontáveis pessoas ao redor do mundo, né? Durante esse período, disse que ele e sua mãe e sua família seriam confortados e apoiados pelo conhecimento que temos do respeito e da profunda afeição com os quais a rainha era tão amplamente estimada. O rei e sua esposa Camila retornarão a Londres na sexta, ou seja, o dia de hoje, disse o Palácio de Buckingham. Membros da realeza se reuniram em Balmoral após os médicos da rainha expressarem preocupação sobre sua saúde. Todos os filhos da rainha viajaram para Balmoral, perto da cidade de Aberdeen, depois que os médicos colocaram Elizabeth II sob supervisão. Seu neto e agora herdeiro do trono, o príncipe William, e seu irmão, o príncipe Harry, também foram para o local. O premier britânico Liz Truss, que foi a premier britânica Liz Truss, que foi empossada pela rainha na terça-feira, dia 6, afirmou que a monarca era a rocha da qual a moderna Grã-Bretanha foi construída e que ela nos proveu com estabilidade e força que nós precisávamos. Falando sobre o novo rei, ela disse: nós oferecemos a ele nossa lealdade e devoção, assim como sua mãe nos devotou tanto a tantos por tanto tempo. Tá. E com o fim do segundo período elisabetano, nós inauguramos uma nova era na magnífica história do nosso grande país, exatamente como Sua Majestade desejaria, dizendo as palavras: Deus salve o rei. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, expressou sua profunda tristeza. Ele é o líder espiritual da Igreja da Inglaterra, da qual a monarca é governador supremo. Ele disse que suas orações estão com o rei e a sua família real. O período da Rainha Elizabeth II como chefe de Estado passou pela austeridade do pós-guerra, pela transição de império para Commonwealth. Eu não sei falar esse nome em inglês, cara, por isso peço perdão, vou pular esses nomes em inglês aqui. Pelo fim da Guerra Fria e pela entrada e posterior saída do Reino Unido da União Europeia. Durante seu reinado, passaram 15 premiers, começando com Winston Churchill, né, nascido em 1974, e incluiu Liz Truss, nascida 101 anos depois, em 1975. Tempo pra caramba. Ela mantinha audiências semanais com seus primeiros ministros durante o seu reinado. Do Palácio de Buckingham, em Londres,
Multidões que aguardavam autorizações sobre o estado de saúde da rainha começaram a chorar assim que ouviram sobre sua morte. A bandeira britânica do topo do palácio foi colocado a meio mastro, às 6h30, às 18h30 do horário local, às 14h30 do horário de Brasília. E um comunicado oficial anunciando a morte foi exibido em um cavalete da parte de fora. Tá. Com a morte da rainha, o príncipe William e sua esposa Catherine tornaram-se o duque e a duquesa de Cambridge e Cornwall. Acho que é esse o nome que se fala, né, cara? Brasileiro é horrível falar nome estrangeiro. Tá. Vida da rainha. A rainha nasceu Elizabeth Alexandra Mary Windsor em Mayfair, Londres, em 21 de abril de 1926. Poucos poderiam ter previsto que ela se tornaria monarca, mas em dezembro de 1976 seu tio Edward III abdicou do trono para se casar com a americana duas vezes divorciada Wallis Simpson. O pai de Elizabeth se tornou o rei George VI e aos 10 anos Lilibet, como era conhecida da família, se tornou herdeira do trono. 3 anos depois, a Grã-Bretanha estava em guerra com a Alemanha nazista. Elizabeth e sua irmã mais nova, a princesa Margaret, passou muito do período da guerra no castelo de Windsor, após seus pais recusarem sugestões de que fossem levados para o Canadá. Tá. Depois de fazer 18 anos, Elizabeth passou 5 meses no serviço territorial auxiliar e aprendeu conhecimentos básicos de mecânica de carros e de direção. Eu comecei a entender o espírito de equipe que floresce em meio à adversidade. Ela relembrou mais tarde. Durante a guerra, ela trocou cartas com seu primo de terceiro grau, Philip, o príncipe da Grécia, que servia a Maria Real. O romance desabrochou e o par se casou na abadia de Westminster, né? Em 20 de novembro de 1947, com o príncipe recebendo o título de Duque de Edimburgo. Só um minutinho só, por favor. Voltei aqui. Mais tarde, ela o descreveria como minha força e minha querida, através de 74 anos de casamento. Ou seja, tem gente que não aguenta nem 6 meses de casado aqui no Brasil. A mulher aguentou 74 anos. Isso que é dar valor à família, ao casamento, né, cara? Através de 74 anos de casamentos, antes de sua morte em 2021, aos 99 anos. Bom, se viveu bem. Seu primeiro filho, Charles, nasceu em 1948, seguido pela princesa Anne em 1950, pelo príncipe Andrews em 1960 e o príncipe Edward em 1964. Nesse meio tempo, eles deram aos seus pais 8 netos e 12 bisnetos. A princesa Elizabeth estava no Quênia em 1952, representando o rei enfermo, quando Philip deu a notícia de que seu pai tinha morrido. Ela imediatamente voltou a Londres como a nova rainha. Foi tudo um repetido modo de assumir e fazer o melhor papel que você pode. Ela relembrou mais tarde. Né? Elizabeth foi coroada na abadia de Westminster em 2 de junho de 1953, aos 27 anos, em frente a uma audiência da época, recorte de TV estimada em mais de 20 milhões de pessoas. Durante décadas subsequentes, veriam grandes mudanças com o fim do Império Britânico, ultramar, e os agitados anos de 1960 varrendo normas sociais do país. Elizabeth reformou a monarquia para uma era menos formal, entrando em contato com o público em passeios, visitas reais e com a presença de eventos públicos. Seu compromisso com Commonwealth, não sei falar esse nome, foi uma constante. Ela visitou cada país da comunidade britânica pelo menos uma vez. Né?
Mas houve períodos de dor privada e pública. Em 1992, o Annus Horribilis da rainha, um incêndio devastou o castelo de Windsor, uma residência privada, assim como o palácio de uso de três casamentos de seus filhos terminaram. Ou seja, cara, tem muita coisa aqui, cara, que se eu ler esse vídeo aqui vai ficar muito grande, né, cara? Vou dar um... Tá. Eu vou dar um pulo aqui, cara. Qualquer coisa eu deixo o link da matéria no primeiro comentário, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá. Tá. A família real agora entrou em um período de luto. Compromissos oficiais serão cancelados e a bandeira do Reino Unido serão hasteadas. Aconteceu um negocinho aqui. A família real entrou agora em um período de luto. Compromissos oficiais serão cancelados e a bandeira do Reino Unido serão hasteadas do meio-mastro em formas em residências reais, prédios de governo das forças armadas e postos do Reino Unido e do exterior. Os parlamentares prestarão homenagens à rainha e prestarão juramentos ao rei Charles. Haverá o badalar de sinos na igreja e salvas de tiro, enquanto as organizações e instituições de caridade locais e nacionais organizaram maneira de prestar sua homenagem com eventos comemorativos e livros e condolências. O federal do Estado para a rainha está previsto nas próximas 2 semanas. Líderes estrangeiros prestaram homenagem à rainha, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que lembrou como ela se solidarizou com os Estados Unidos em seus dias mais sombrios, após o ataque terrorista de 11 de setembro. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, o famoso Mané Macron, né? Ela era uma rainha de bom coração e amiga da França. Para Justin Trudeau, ministro do Canadá, a rainha era uma constante da vida dos canadenses e uma de suas pessoas favoritas do mundo. O presidente chinês Xi Jinping disse: a morte dela é uma grande perda para o povo britânico. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi lembrou suas reuniões memoráveis com a monarca durante 2 visitas ao Reino Unido. Eu nunca vou esquecer de sua cordialidade e bondade, escreveu no Twitter. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tweetou que foi uma profunda tristeza que soube dessa perda irreparável. O líder russo Vladimir Putin enviou suas mais profundas condolências ao rei Charles III. Tudo isso enquanto ele está lá em treta com a Ucrânia, né, cara? Cara, eu não vou ler tudo, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de meia hora, cara, porque é um artigo grande, cara. Mas assim, é uma perda, cara, porque ela foi uma mulher que realmente ela marcou para sempre a história da Inglaterra, com o segundo reinado mais longo da Inglaterra, né? E o mais longo dos nossos dias contemporâneos, cara. Mano, e pensar que há poucos dias atrás, um pouco mais de um mês, aqui no Brasil, nós monarquistas sentimos a morte do príncipe Dom Luís de Orleans, né? Que morreu, eu falei disso aqui no meu canal. E assim, cara, com a morte do príncipe Dom Luís, a maioria do povo brasileiro nem sabe que temos uma família imperial. E muito menos sobre a morte de Dom Luís, não é, cara? Que teve lá suas homenagens lá de chefe de Estado, essas coisas, mas ficou batido aqui no Brasil para a maioria do povo. E lá da Inglaterra, a rainha era tão amada pelo seu povo, era tão amada, que haverá um luto de 2 minutos em todo o país, velho. Sabe? Lá a morte de um soberano é sempre um evento. E assim, cara, e na monarquia não tem vácuo de poder, né? Assim que como diz aquela música do Scar do Rei Leão, quando um rei cai, outro entra, né? Quando um rei sai, outro entra, né? E agora o filho dela será o novo soberano, cara. Ela foi uma mulher espetacular, cara. A gente tem que reconhecer isso, né? E é engraçado que ela tenha morrido justamente da celebração de 200 anos
de independência no nosso país, porque a Inglaterra teve uma participação importante na nossa independência. Vamos lembrar que quando Napoleão Bonaparte quis invadir Portugal, a Inglaterra ajudou a família real portuguesa a sair de Portugal e vir para o Brasil, não é? E chegando aqui, o Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ser Reino Unido de Portugal e Brasil, Portugal e Algarves, né? E anos depois, com a nossa independência, né, no 7 de setembro, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente de Portugal, né? Reconhecer a soberania do Império Brasileiro. E agora essa mulher ela morre, entendeu? A rainha Elizabeth morre em boa velhice, né? Com uma vida farta. E espero, como cristão, que ela tenha encontrado paz com o nosso Senhor, né? Com o nosso Deus. E como cristão, oremos para que Deus possa estar consolando a família real britânica. Esteja consolando nesse momento de luto. Eu não vou falar muitas coisas, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né, cara? Mas deixa aqui seu comentário acerca da morte da Rainha Elizabeth II, nossas profundas homenagens, nossos sinceros sentimentos, e que Deus esteja abençoando a Inglaterra, né? Como diz a própria palavra, Deus salve o rei. Muito obrigado, Deus salve. Nesse caso seria Deus salve a rainha. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.